Salve Maria, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, no centro de São Paulo, promovendo uma aula fantástica, uma conversa fantástica com esse nosso amigo, ah, uma das pessoas que talvez mais bem traduz a realidade que a gente está vivendo hoje em termos de igreja, que é o professor Carlos Bezerra. Essa é a nossa série Santos em Combate, o segundo episódio. Tudo bem, professor? Salve Maria. Salve Maria, Daniel. Salve Maria, Fred. Salve Maria, meus amigos do Centro Católico de São Paulo. É um prazer estar com vocês aqui novamente, dando sequência a mais uma série. Espero que agrade, que todos gostem. Hoje vamos falar um pouquinho mais sobre o princípio, né, da igreja, dessa história fantástica que é a história da igreja. Vamos lá, Daniel, E vamos em frente. e aí, Fred, tudo bem? Salve Maria, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem for ver, a hora que for ver, porque tem que ver, né? Tem que saber quem é que está combatendo, desde quando. Sempre. Isso aí. Daniel, professor, sempre uma maravilha estar com vocês aqui. Obrigado, Fred. Então vamos lá, pessoal. No programa número 1, a gente falou da igreja que estava em nascimento, em implantação. E falamos daqueles santos que atuaram nesse período. Falamos dos apóstolos de Maria Madalena de São Paulo, dos amigos de São Paulo, São Tito, São Timóteo, São Marcos, São Lucas, enfim. Falamos de vários santos que atuaram nessa época. E a igreja foi avançando, e com ela a sucessão apostólica. E se a perseguição judaica e a perseguição romana, mas especialmente judaica, eram os principais problemas daquele momento, inclusive com o ebionismo, com aquela confusão do que era para preservar ou não do judaísmo, e o que deu inclusive origem ao primeiro concílio, né, o concílio de Jerusalém, quando São Paulo vai lá e resiste a São Pedro, ainda que se condicionando a ele como papa. Ele vai junto com Barnabé e resiste a São Pedro, porque Pedro estava rejudaizando algumas das práticas da igreja. É fundamental a gente entender que algumas heresias que já vinham desde o judaísmo começam a se infiltrar e se moldar dentro do cristianismo nascente, que depois Santo Inácio vai chamar de catolicismo, vai chamar de cristianismo. E, professor, eu acho que a mais evidente, a mais forte dessas heresias, que tem a sua origem na Cabala, tem a sua origem nos essênios, tem a sua origem no Oriente, tem a sua origem em diversos movimentos, digamos assim, ocultistas, espiritualistas, é o gnosticismo, que é quase que uma mistura entre essa origem ocultista oriental com o ocultismo grego, né? E aí, o gnosticismo, a gnose em si, ela vai produzir uma série de tipos de heresia, dentre elas talvez duas mais importantes, o docetismo e o montanismo. Pois bem, professores, fala um pouquinho do gnosticismo para a gente dispor dessa realidade que a igreja enfrentava, passou a enfrentar, e a gente depois vai avançando em cima dos santos. Então, Daniel, o gnosticismo, a própria palavra vem do grego, né? Significa conhecimento. Pressupõe a ideia de um conhecimento, mas não um conhecimento racional, mas um conhecimento intuitivo de uma realidade mística. E aí, né, nós temos que retornar um pouco no tempo para a gente poder ter uma ideia mais precisa disso. Porque, evidentemente, o gnosticismo ele penetrou, na própria tradição genuína do povo eleito, do povo escolhido, não é? E, de alguma maneira, ele foi corrompendo aos poucos a tradição da revelação verdadeira. Isso variava no tempo e no espaço, segundo, né, o convívio do povo hebreu com os outros povos. Com o povo egípcio, de um lado, com o povo da Babilônia, por outro lado, não é? E depois no mundo grego, ali da ocupação de Alexandre Magno, né? Dos generais de Alexandre Magno.
Então, esses contatos com o gnosticismo vão penetrando cada vez mais e vão dando corpo a isso que a gente entende hoje como a cabala, né? A cabala ou a mística judaica, como dizia o Gerson Scholem. Então, o princípio do gnosticismo é a ideia que nega os princípios católicos. E por isso, a grande inimizade da história vai se dar exatamente entre essas duas coisas. A religião propriamente dita, da revelação de Deus, que está completa com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e salvaguardada pela igreja. E é isso que nós chamamos de tradição, não é? E, por outro lado, justamente um conjunto de doutrinas que se opõem à doutrina católica. E por que se opõe à doutrina católica? Porque ela pretende também ser universalista, como a doutrina católica. Só que, em grande medida, ela é exatamente o oposto, porque enquanto a doutrina católica vê a realidade de forma objetiva, a doutrina gnóstica vê a realidade de forma subjetiva. A doutrina católica entende que o mal entra no mundo pelo pecado do homem, pela desobediência dos nossos primeiros pais, e aí há uma queda, que desordena o homem, e como consequência disso, nós temos os males que são provocados pelo pecado. Já o gnosticismo vê uma queda da divindade, e essa queda da divindade é que provoca a diversidade, e com essa diversidade, os males do mundo. A gnose mais antiga, talvez, né, que se tem a notícia, talvez seja a gnose orientalista dos antigos hindus, da civilização védica, que entendia a queda da divindade como emanações do grande fogo divino, ou do pleroma divino, que seria Brahma. E essas faíscas ou fagulhas divinas que se espalham pelo mundo seriam as emanações, as almas de Brahma. São chamados Atmas. E estas fagulhas, então, são encarceradas na matéria, são aprisionadas na matéria. Daí, então, o primeiro conceito gnóstico é contrário à razão e contrário à matéria. Eles vão ter sempre a noção de que a matéria é algo ruim, é algo que aprisiona a partícula divina. E o processo pelo qual a partícula divina precisa se libertar é um processo gradativo de idas e vindas. Então, há um processo natural de degradação da matéria que provoca a morte, e esta morte, ela não representa a libertação da partícula divina, enquanto a partícula divina não adquire conhecimento da sua verdadeira natureza e de seu propósito de se unir novamente ao fogo divino, ao Brahma, ou a alma do universo, né, que seria o pleroma divino. E, portanto, é necessário um processo de metempsicose. Isso que os modernos, sobretudo, né, sob o influxo do kardecismo, chamam de reencarnação. Mas o termo reencarnação é um termo moderno, próprio do kardecismo. Mas a doutrina é exatamente a mesma, e é a mesma doutrina gnóstica, da metempsicose. Isso vai se expandir, e isso explica, Daniel, por que foi que ali no mundo, né, que nós chamamos de a sombra do Himalaia, não se fundamentou uma filosofia propriamente dita, porque o gnosticismo, por ser irracionalista, ele impede o surgimento da filosofia. É o que vai acontecer na Grécia. Na Grécia, nós vamos ter o surgimento da filosofia, porque os gregos estão se purificando do gnosticismo. Embora os pré-socráticos ainda conservassem algo de gnosticismo, mas estão aos poucos se libertando disso, até chegar em Parmênides. O Parmênides é o primeiro pré-socrático que vai dar o grande salto em direção à metafísica. Mas, no entanto, a despeito, né, da religião dos mortos, ou da religião dos grandes deuses, né, da mitologia grega, há sempre ali esse gnosticismo na Grécia Antiga, em forma do que chama-se orfismo.
Então, a doutrina órfica, ela vai contaminar bastante, principalmente os neoplatonistas. Então, você disse bem que todo esse influxo, né, do mundo helênico, do mundo grego, misturado com a gnose orientalista, vai penetrar também no povo eleito. E ali você vai ter, então, um primeiro princípio de gnose no antigo judaísmo, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai ser com os essênios. Então, observa que a tendência do gnosticismo é sempre tentar, de alguma maneira, buscar uma pureza que eles julgam que a religião não é mais capaz de dar. Por alguma razão, a religião se corrompeu, não é? E que, portanto, é necessário voltar aos primórdios da religião. Então, os essênios, com uma certa razão, consideravam que o templo de Jerusalém estava corrompido, porque, afinal de contas, né, depois que houve, né, o retorno deles da Babilônia, eles já voltaram realmente com doutrinas gnósticas, e ali há um processo de assimilação dos idumeus, e os idumeus vão ser aceitos no judaísmo e vão ter casamentos mistos que os essênios viam como fator que corrompia a religião de seus pais. Um exemplo disso, né, é o casamento do rei Herodes com a Mariane, que era filha de um sacerdote levita. Então, este era um indício de que havia uma corrupção e era necessário retornar à pureza original. Daí os essênios, então, vão retirar-se para o deserto, né, do Mar Morto, e vão viver, formar uma comunidade em Quiram. Há uma comunidade de princípios gnósticos, porque buscam a pureza, e para isso entram num rigorismo, num ascetismo desregrado e desproporcionado. O mesmo fenômeno vai se dar, como você disse, dentro do cristianismo, né, do princípio do cristianismo. Então, veja que ali, já no século II, já vai haver uma tentativa de retornar a um suposto cristianismo puro, que tinha sido corrompido nesse primeiro século. E se a gente observar bem, é o mesmo princípio que os modernistas aplicam. É. Os modernistas vão dizer exatamente isso, que a igreja ela se corrompeu ao longo, né, da sua história e que é preciso retornar à igreja primitiva. Isso que eles chamam de igreja primitiva, que, se não me engano, foi São Pio X, né, que chamou de arqueologismo. Essa ideia de voltar a uma pureza Foi inicial. São Pio X. Foi São Pio X. Exato. Então, esse é o primeiro princípio que arrasta para a gnose. É essa ideia de que precisa voltar a uma pureza doutrinal perdida, Perfeito. sem levar em consideração o magistério da igreja, não é? E o próprio desenvolvimento orgânico que a igreja aplica segundo o desenvolvimento histórico, não é? Não quer dizer isso, não é a mesma coisa que dizer que há uma espécie de evolucionismo dogmático, não é isso. Mas há um desenvolvimento orgânico e histórico da própria igreja, o que é bom, né? Que deve ser entendido da maneira correta. E, portanto, não é? Para dar um exemplo disso, né? Os protestantes vão dizer a mesma coisa, não é? Que a igreja católica se corrompe, a igreja, eles não chamam igreja católica, mas igreja primitiva, o cristianismo primitivo, não é a mesma coisa que a igreja católica seria já um processo dessa corrupção a partir da era constantiniana, e aí é preciso, então, que venha Lutero para retomar as fontes originais e retornar à pureza doutrinal. E é por isso que a gente vai ver que estas heresias dos primeiros séculos, elas são uma repetição das heresias dentro do próprio judaísmo, que se configuraram no judaísmo e assumiram o controle.
do próprio judaísmo, e a gente vai ver a repetição delas dentro do cristianismo, e esse gnosticismo é que vai dar origem aos apócrifos, né, aos chamados evangelhos apócrifos, né, que vão ser condenados justamente porque estão repletos, recheados dessa doutrina gnóstica. Excelente, professor. E aqui me vem várias pitadinhas. A primeira delas é que uma expressão herética bem evidente no início da igreja, logo após a ascensão do Senhor e os primeiros evangelhos, foi o docetismo. E o docetismo ele tinha uma malícia de, por ser gnóstico, presumir que o corpo de Nosso Senhor era uma ilusão. E que, portanto, ele não teria sofrido na cruz. Inclusive, eles diziam que Jesus estava sentado na cruz dando risada, etc. Bom, essa perseguição de Nero, intensa perseguição aos católicos, aos cristãos, o mártir iria olhar e falar, pera, então se Jesus não sofreu, vou eu sofrer? Então, era um atentado à essência do martírio. Porque se Cristo não tinha carne e não tinha sofrido, não tinha sentido você sofrer também. Exatamente. Então, era extremamente deletéria essa expressão. E outra expressão que me vem é a do montanismo, que surgiu logo depois com Montano, que já é uma expressão quase que renovação carismática, quase Perfeito. que carismática, né? No sentido de o profeta falou, o Espírito baixou, essas coisas que hoje a gente vê tanto no neopentecostalismo e que tem bastante conexão com o esoterismo e com o cabalismo, são gnósticos. O evangélico é essencialmente gnóstico, né? E Montano ainda sequestra um grandíssimo padre da igreja, que é Tertuliano, que termina enfiado nessa heresia aí, acaba não sendo canonizado, etc. Como é que o senhor avalia docetismo, montanismo, e aí trazer dois santos? Não, um santo e um pai da igreja. Tertuliano, o senhor pode falar um pouquinho rapidamente da importância dele ao mesmo tempo da queda, e obviamente Santo Irineu, que é o primeiro grande combatente do gnosticismo. Então, o docetismo, né, ele é justamente esse caráter antimetafísico e também, né, e vê a matéria como algo ruim. Então, se nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, para eles, né, obviamente, esse Deus só podia ser uma representação espiritual, não podia ter uma representação física. Observa que, quanto a isso, né, os judeus poderiam estar de acordo, né, porque o problema do judaísmo com relação a nosso Senhor Jesus Cristo é justamente a encarnação, né? Você dizer que Jesus Cristo era por espírito e tinha algo de divino é puramente gnóstico, né? O grande problema é dizer que Deus se encarnou, então assumiu, né, uma forma humana. Ora, se as consequências disso, como você disse, né? Ora, então, como é que se via Cristo? Seria apenas uma aparência, uma imagem, não é? Daí é que vem o nome da heresia, do grego, né? Que significa isso mesmo, né? Uma aparência, né? Seria uma espécie de fantasma, não é? E, portanto, então, se não tinha corpo, se tinha apenas, né, uma aparência de matéria, nosso Senhor Jesus Cristo não teria sofrido na cruz, né? Não teria tido nem paixão e nem morte, propriamente dito, na cruz, que não se pode matar um puro espírito, não é? Seria apenas uma espécie de ilusão. E essa heresia foi combatida por Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia vai combater essa heresia, e porque é uma tentação, sempre uma tentação na história, não é? E isso vai se repetir por diversas vezes, né? De achar que o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz era meramente figurativo, era apenas uma aparência. Isto uma maneira de dizer que o sofrimento é desnecessário, de alguma maneira
aquilo que há de espiritual deve sobressair a matéria. Então, um repúdio à matéria típica dos movimentos gnósticos, não é? O montanismo, por sua vez, ele vai pregar, né, dons e carismas do Espírito Santo, e você bem disse que o que se passa com a renovação carismática é uma repetição do montanismo, é como se a revelação não tivesse terminado no último apóstolo, e que há, assim, né, uma renovação da revelação a cada geração. E foi por causa dessa heresia aí que se definiu, de fato, não é? Que a revelação pública termina com a morte de São João Evangelista. Porque o problema do montanismo era muito mais sério do que a gente possa imaginar. Para você ter uma ideia, como eles eram gnósticos, eles eram contra a matéria, obviamente, eles eram contra também ao matrimônio. Porque o matrimônio produz filhos, e segundo a doutrina gnóstica, né, a geração aprisiona a divindade e matéria. Portanto, era proibido o casamento. Outra característica é o dualismo, que é uma característica também gnóstica, porque se há, não é, um princípio imanentista no qual a divindade está aprisionada na matéria, quem foi que criou a matéria para aprisionar essa divindade? Então, há sempre um dualismo. Há uma força boa, que é da qual emana as partículas divinas, e há uma força má, ou uma divindade má, que cria a matéria e aprisiona essas partículas divinas. Então, esse dualismo também é uma constante dentro da doutrina gnóstica. E para os montanistas, não se devia esperar o perdão dos pecados. Veja como essa doutrina vai levando aos excessos, não é? Primeiro, a ideia de que o Espírito Santo está agindo constantemente e, portanto, não há um magistério da igreja definido. Há sempre possibilidade de uma renovação constante. Observa as semelhanças, né, com a ideia de renovação carismática, renovação dos carismas e dos dons, não é? E, portanto, então, eles vão romper, né, com o cânon da igreja, com o magistério da igreja, e esses dons e carismas atuam tanto em homens quanto em mulheres. Daí porque, né, vão ter as sacerdotisas também, Prisca e Maximila, que vão ser seguidoras do Montano, não é? Então, como eu dizia, há pecados que não podem ser perdoados. Por exemplo, né, pecado da apostasia não tem perdão, pecado do adultério não tem perdão, e pecado do homicídio não tem perdão. Então, isso invalidava, né, o sacramento da confissão. E, por outro lado, provoca uma desesperança. Não é? E essa desesperança ela vai, consequentemente, levar ao afundamento no pecado. Ora, se não há esperança, se o meu pecado não tem perdão, obviamente, né, eu vou procurar pecar mais. Por isso, o Daniel disse bem, que as heresias protestantes, no final, elas são sempre uma repetição dessas primeiras heresias, né? Devido a essa tentação de estar sempre querendo buscar uma espécie de pureza doutrinária, que existia nos primórdios, não é? Perfeito, perfeito. E vale lembrar que o senhor trouxe Santo Inácio, bispo de Antioquia, terceiro bispo de Antioquia, que é
quem cunhou o termo católico, o termo cristão, no ano 101, e que quando foi ser martirizado, veio de Antioquia até Roma na carroça, ele ia ser jogado aos leões, ele veio cantando, e armaram várias tentativas de libertá-lo, e ele falava para os cristãos não libertarem ele não, porque ele tinha que viver. Então inclusive ele é representado dentro do Coliseu com os leões. Santo Inácio é um gigante da fé. Sim, 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 um gigante. Nessa época aí tinha que ser gigante, né? Tinha que ser gigante. Tinha que ser gigante, nós somos, eu diria, não tem outro termo, nós somos ridículos sim. perto desses gigantes. Pelo menos eu, né? O senhor obviamente, mas Não, me eu sinto ridículo. sou um anãozinho. E aí você citou também o caso, né, do Tertuliano, o que é uma nota muito triste nessa história da igreja. Porque um homem muito sábio, não é? E que ajudou bastante a igreja no seu princípio, e no final acaba aderindo ao montanismo, não é? Essa adesão de Tertuliano ao montanismo é sempre um mistério para nós, não é? É sempre um mistério, mas é aquele mistério que a gente consegue entender parcialmente, porque a gente consegue ter aí uma espécie de aviso na história contra o orgulho, contra a soberba, não é? Porque é muito fácil a gente acabar, né, de alguma maneira, enveredando por caminhos falsos. Então, a sabedoria diz, né, cuidado quem está de pé. E acho interessante porque a igreja, ainda que com a adesão à heresia, e a igreja sempre muito firme com os hereges e com os heresiarcas, há 3 que a igreja tratou de forma diferente. Tertuliano é um deles. Ele ainda é referenciado como padre apostólico. Enfim, o outro é Eusébio de Cesaré, que basicamente é o artífice da eclesiologia, toda a história da igreja, que também terminou nestoriano, terminou herege. E o outro é Orígenes, que é desse período, que inclusive é um dos primeiros artesãos do conceito de trindade, um cara importantíssimo, Sim. mas que é sucumbido pelo platonismo, e acaba sendo provavelmente a figura mais excomungada da história da igreja, se não me engano são 23 ou 24 comunhões, mas ao mesmo tempo o padre da igreja mais usado no Vaticano II, e por razões óbvias, né? Sim. O Concílio Vaticano II é o Concílio de Orígenes, né? O que você pode falar de Orígenes? Então, né, é sempre a mesma tragédia que acontece, né? É uma tragédia que vai se repetindo na história. E essa adesão, né, ao gnosticismo, ela está muito relacionada ao orgulho. E essa tentativa, né, de alguma maneira se sobressair, se sobrepor aos dados da revelação, ao invés de simplesmente se conformar a eles, não é? Então, eu comparo muito Orígenes, por exemplo, né, aos novos teólogos, essa chamada nova teologia, como você disse, né, que vai realmente buscar inspiração exatamente nele. Por quê? Porque sempre uma tentativa de recriar, de renovar. Essa palavra eles gostam muito de utilizar, né? Renovação, novidade, coisa nova. Eles estão sempre, né, buscando uma maneira de renovar. Novo Pentecoste. E novo Pentecoste, e sempre vão usar como desculpa a ideia de que há uma pureza lá atrás que precisa ser resgatada. Quando, na realidade, o que eles estão resgatando é a mesma velharia de sempre, né? Os mesmos erros, as mesmas heresias de sempre. Então, o fundo de tudo isso é a velha gnose, o velho gnosticismo, que vê a falha na própria divindade. Há um erro na divindade e cabe ao homem reparar isso, não é? E nesse período, vale lembrar que a perseguição está se intensificando. Então a gente começa a ter aqueles mártires todos do cânon romano.
Eles começam a aparecer ali. Santa Felicidade, Santa Perpétua, São Faustino. E a gente também começa a ver os santos que são egressos da convivência com Cristo de alguma forma. Sim. São Longuinho, que estava lá na crucificação, São Cleófas e as mulheres que andavam com Jesus, eram parentes de Jesus. Então você começa a ter os que se converteram, aspas aqui, Sim. advindos do Sinédrio, Gamaliel, Nicodemos, Sim. José de Arimateia, Simão, Cirineu, enfim. Então você tem vários Sim. grupos de santos de origens distintas se formando, nascendo. Muitos, obviamente, convertidos por Paulo e pelos apóstolos, mas de origens distintas. Né? Aqueles que conviveram com Cristo, aqueles que eram originários da família de Cristo, aqueles que estavam em Roma. O senhor falou de Santa Prisca, que foi com Tertuliano, não confundir com Santa Prisca ou Priscila de Roma. São santos diferentes, né? E então, que é mártir, inclusive, Santa Priscila. Então, e que falamos no programa passado. Então, essa profusão de santos que eu gostaria que o senhor avaliasse, e de origens distintas, mas com uma coisa em comum. Certo. O martírio. Então, e vale só um reforço também, professor, para engrandecer a sua análise. Nós estamos iniciando a chamada era subapostólica, e aqui uma marcação àqueles que não entendem a Igreja Católica. São João, o último apóstolo vivo, único não martirizado, foi quem formou, catequizou e sagrou São Policarpo de Esmirna bispo. Certo. São Policarpo que morre torrado. E quando ele morre, sai o cheiro do pão, da Eucaristia. E o estádio inteiro ali, onde ele é martirizado, fica abismado, porque ali está a Eucaristia viva, sendo emanada, aspas, aqui, a partir de um ser humano, né, que estava ali sendo martirizado. E São Policarpo, por sua vez, ordena Santo Irineu de Lyon. Então você tem nitidamente o processo de sucessão apostólica. Então a gente tem a sucessão apostólica, sim, a igreja se formando, as heresias nascendo, a perseguição, os santos em profusão. Sua análise, professor. Aliás, essa daí é uma das provas, né, da origem divina da igreja. Se você for pegar pela sucessão apostólica, né, e retroceder no tempo, você vai chegar justamente, né, a São João, vai chegar aos primeiros apóstolos e tal. Então, essa história indestrutível da igreja, e através da sucessão apostólica, é a prova, né, da origem divina da igreja. E prova muito mais, né? Prova que não essa história que os protestantes dizem, que a Igreja Católica foi fundada por Constantino, é absolutamente falsa, né? E absurda, porque nós vemos aí, né, que lá, desde o princípio, há uma sucessão apostólica. Portanto, nosso Senhor Jesus Cristo fundou, sim, uma igreja sob São Pedro, né? Primeiro Papa. Mas veja, primeiramente vamos falar um pouco, né, daqueles membros do Sinédrio. Isso é importante, não é? Para a gente entender esse momento de ruptura. Então você tinha, por exemplo, né, o Gamaliel. O Gamaliel era uma figura importantíssima no Sinédrio. Ele era, se não me engano, era neto, né, ou filho de Hilel, que era um dos grandes sábios, né, da história do farisaísmo, e ele vai proteger, na medida do possível, né, a Cristo e aos apóstolos de Cristo. E ele vai repreender os judeus, dizendo a eles, né, que eles não devem fazer isso, porque se a religião deles, dos cristãos, não é, for realmente divina, nada vai poder destruí-la. E veja que ele tinha razão, não é? Porque quanto mais eles perseguiam, mais a igreja ia se fortalecendo, ainda que tenha sido originada a partir de pescadores, gente mais humilde, né, que se possa imaginar. José de Arimateia é aquele que vai, ele era um seguidor de Cristo, né, no anonimato, ele não se expunha, mas estava ali sempre próximo, né, e é ele que vai dar o linho, né, e a sepultura para o nosso Senhor Jesus Cristo, né, o Santo Sudário.
E o terceiro que você falou? Foi... Oh, Jesus, me fugiu aqui. Eu falei Gamaliel, falei Nicodemos. Nicodemos, Importantíssimo. Nicodemos é muito importante porque ele tem a passagem no Evangelho, quando ele visita Nosso Senhor à noite, e Nosso Senhor fala para ele. Ali fica muito claro esse momento de ruptura, porque Nosso Senhor fala para ele que nenhum homem entra no reino dos céus se não nascer de novo. E ele fica absolutamente confuso, né, com essa afirmação de Nosso Senhor. É claro, ele não poderia entender que Nosso Senhor está falando agora não da lei, mas está falando da graça santificante que se adquire pelo batismo. Então é o batismo, essa restauração do gênero humano pelo batismo, pela graça santificante, o que vai fazer com que a gente seja digno, né, pelos méritos de Cristo, de estar na presença de Deus. Essa é uma doutrina que uma pessoa do farisaísmo, né, não poderia compreender, porque estava muito acima daquilo que eles entendiam ainda. Mas ele depois dessa explanação de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai compreender, né? Desses três aí, não sabemos exatamente, né, como foi a posteridade deles, se houve uma conversão. Eu acredito que sim. Eles são canonizados, né? Acho que eles são canonizados. Acho que não sei se Gamaliel né? Não, Gamaliel não tenho, o senhor tem razão, Gamaliel não tenho certeza, mas Nicodemos e Arimateia são. Sim, então tá. E Gamaliel foi professor de São Paulo, né? Sim, foi. Foi formador foi professor de São Paulo, exatamente. São Paulo E Simão Sirineu o Sirineu era da África, não é? Mas foi canonizado também, não é Simão? Sim, São Sirineu. Ele foi canonizado. O nome Sirineu é da região da África, de onde ele vinha, né? Esse foi canonizado, como São Longuinho, que era lá o lanceiro, né? Que feriu ali Nosso Senhor, de onde saiu água e sangue, né? E aí ele depois se tornou monge, né? Esse também aqui é um dado interessante para dizer o seguinte, Daniel. A Igreja Católica, a providência divina, não é? À medida em que você tinha o rigorismo ascético, gnóstico, por ódio à matéria, a Igreja enviava, né, aqueles que realmente eram os exemplos a ser seguidos de vida ascética, e de vida contemplativa e de vida religiosa. É daí que vão surgir, né, os monges, a vida monástica, né, como uma resposta ao gnosticismo. Porque, sob muitos aspectos, a heresia gnóstica, nas suas aparências, ela pode enganar bastante. Assim como os cátaros enganaram muita gente, né, porque eles tinham, né, uma vida de piedade, eles tinham uma vida de pobreza, eles tinham uma vida de jejum, mortificações, etc., etc. Que parecia estar em consonância, não é, com os conselhos evangélicos, pobreza, castidade, obediência, mas que, na realidade, isto era equivalente só em matéria, não é? Mas na forma era completamente oposto. Porque enquanto os monges, o verdadeiro monasticismo e a verdadeira vida ascética faz isso por amor a Deus, os gnósticos fazem por ódio à matéria, por ódio à vida. Eu ia até aproveitar essa sua explicação para o senhor falar de Santo Antão, porque ele é quem funda, de certa forma, o monaquismo no Egito, né? Exatamente. E Santo Antão, ele é o inspirador do meu santo de devoção, que é Santo Atanásio. Santo Antão é muito importante. Exatamente por isso, não é? Porque ele vai dar essa contraface do lado verdadeiramente segundo, né, inspiração do Espírito Santo. Porque o gnosticismo é a falsificação da religiosidade. E que, infelizmente, né, a gente vê aí pululando pelo mundo afora. O mundo de hoje exige toda uma falsificação da espiritualidade,
e do verdadeiro senso religioso, que se dá principalmente pelo orgulho humano. Essa ideia de achar que é um Deus, né, que há uma divindade em mim, é que leva a isso, não é? É que leva a isso. E por outro lado, né, o Santo Antão vai dar o exemplo oposto. Se faz isso, não é? Esse desapego à matéria, às coisas materiais, não é por ódio à matéria, mas é por amor a Deus, e que compreende que estas coisas, o apego à matéria e à carnalidade, é contrário, né, ao Espírito da verdade, é contrário ao Espírito Santo, né? E agora que o senhor trouxe o apego à carnalidade, é um ótimo momento para trazer duas coisas que aconteciam em Roma naquele momento. Uma coisa que poucas pessoas conhecem, que é uma profusão transexual, que era refletida nos Galli, nos Tinedi, com as sacerdotisas Galli, digamos assim, que Sim. eram os transexuais sacerdotisas ocultistas, e também o nicolaísmo e os carpocráticos, né, que tinham no pecado, no sexo, na depravação, o meio salvífico. Exatamente. Observa como está sempre esse pêndulo entre os dois extremos, né? E você tem um excesso de rigorismo que vai levar, né, ao desprezo da matéria, é o gnosticismo. Mas o gnosticismo, ele facilmente vira o pêndulo, não é? E vai para o lado que de certa forma, né? Por lado woke. O lado woke, que vê no pecado uma forma de santificação. Ou seja, é necessário, né, pecar para que consiga se libertar da matéria finalmente, não é? No Oriente, isso era muito mais forte e muito mais praticado do que no Ocidente. Para os romanos, era sempre algo, né, veja bem, hein, para os hedonistas romanos, que viviam sob muitos pecados, não é? Certas coisas ainda chocavam eles. Por exemplo, um imperador como Heliogábalo, que tinha essas características, porque ele era da Síria, não é? E ele tinha essas características porque ele era um sacerdote, né, da Síria, que se torna imperador romano por influência da sua mãe, a Júlia Mesa, né? E ele se torna imperador de Roma e ele vai trazer todos esses vícios com ele do Oriente. Então, quando você fala, né, desse culto da Cibele, que era também uma deusa oriental, uma divindade oriental, cujo consorte, né, se castrou, né? Ele fazia a castração, e é isso que vai dar origem a esse culto, né, que você falou aí, transexuais, né? Na verdade, eram homens que se castravam, se vestiam de mulher, né, e se tornavam sacerdotisas, né, entre aspas. Isso no Oriente, né? Heliogábalo não vai se castrar, mas vai ser imperador de Roma com esses aspectos. Então, ele usava pintura, inclusive exigia que se chamasse ele de dama. E ele fez pior, né? O Heliogábalo, ele casou-se com 5 mulheres e uma delas era uma vestal. E isso é que foi, né, o grande choque para os romanos, porque os romanos tinham muito em conta as sacerdotisas de Vesta, que era o fogo sagrado, não é? E elas tinham que ser virgens. E, de repente, você tem um imperador oriental que adorava, né, o sol, daí Helgabal, né, daí é o nome dele, Heliogábalo, e que impõe um culto estranho ao povo romano e ainda por cima desonra uma vestal. Então, de certa maneira, o Heliogábalo é que vai importar um pouco, né, desses costumes degenerados ao extremo no Oriente, para o Ocidente. Perfeito. E interessante que, enquanto o senhor ia falando, eu acabei meio que concluindo, porque a gente também tem, nesse processo, um forte movimento de rejudaização com os ebionitas que falamos no programa passado. Então você tem os ebionitas mais ou menos neocons e os
E os Nicolaítas, nicolaítas, mais ou menos o woke, que é mais ou menos o vampiro e a bruxa de hoje. Exatamente, é um pêndulo, né, que vai do rigorismo, né, ao laxismo e à prontidão moral absoluta, entendeu? E próprio Orígenes também teria se castrado, né? Também tem essa história de que uma das excomunhões dele é porque ele teria se castrado, mas aí no caso defendendo o ascetismo literal de São Mateus, ali de São Mateus, do eunuco de São Mateus, né? Mas é um pecado terrível, né? É um pecado terrível. Né? Então, esse problema do ascetismo rigorista é isso, né? É você se achar capaz, por si só, de se submeter a qualquer tipo de aberração, né? Por inspiração divina. Por isso que as ordens monásticas, né, elas têm regras e tal, e você precisa ter também a obediência, não é? Aos superiores, né? E por isso ajuda a gente a entender, né, a importância da hierarquia da igreja, dessa ordenação hierárquica, que nos põe sob obediência. Porque se fica assim, totalmente solto, né, as pessoas são capazes de cometer os piores excessos em nome da santidade. Muito cuidado com isso, porque há santos que fizeram muitas coisas grandiosas, né, mas fizeram porque realmente tiveram a inspiração divina. Não significa que todos nós podemos fazer as mesmas coisas. É que não somos nós que fazemos, né? Porque isso aí é pelagianismo, né? Sim. Exatamente. E professor, para a gente avançando aqui, e já indo para o fechamento desse momento no tempo, falta a gente falar de pelo menos de três personagens importantes. Primeiro deles, um grandíssimo papa. A gente vai falar de papas especificamente, mas não podemos pular. São Clemente, que é, dependendo da ordem, o terceiro ou o quarto papa. Aí tem uma discussão sobre Linus e Cleto. Se Cleto e Anacleto são duas pessoas ou uma, né? Que escreveu várias cartas, e escreveu cartas que existem até hoje, confirmando a doutrina. E durante esse processo, você tem um bispo grego, Dionísio Areopagita, que é o primeiro a escrever sobre a primazia de Roma, a primazia do Papa, e Roma como sé fundamental da igreja. Já no ano 95-100. Quer dizer, não estamos falando de uma coisa que não é... que é exatamente ali, enquanto os apóstolos estavam... São João estava vivo. Uhum. Quer dizer, então, nada disso é uma invenção moderna. O senhor falou ali de... Você vai para Roma, nas catacumbas, você tem lá um mural escrito Petri et Pauli Petiti pro Vittoria, ou seja, intercessão dos santos ali escrita na catacumba. Né? São Pedro e São Paulo intercedam, peçam por vitória. Isso é tudo história. É só entrar na internet que vê lá o texto. Por história. Por história, exato. Mas quem eu acho importante trazer São Clemente, Dionísio, e depois a gente fecha com um santo que para mim é extremamente relevante, acho que vale uns 10 minutos nele, que é São Justino. E a gente encerra com esse pacote hoje. Sem antes não esquecer de fazer uma menção honrosa aos vários soldados romanos que foram se convertendo nesse período. Dentre eles, São Cornélio, né? São Cornélio, São Sebastião, né? São Sebastião, exato. São Longuinho. Então vamos lá, professor. São Clemente, se não me engano, foi o quarto Papa, né? Então, tem várias... Cada lista... Mas acho que em Roma é quarto. Lá no mural de Roma, acho que é o quarto. Se não me engano, é isso, né? Então, veja, como você disse, as perseguições estavam muito acirradas, não é? E todos esses papas foram mártires. Todos eles foram mártires, né? Tiveram o seu martírio e morreram, né? Dando a sua vida para a defesa da fé e da verdade. Então, eles não tinham medo, não é? E quando necessário, evidentemente, não é? Eles eram prudentes, havia sempre a prudência, né? Porque uma das coisas dessas heresias, como a do montanismo, por exemplo, né? Era contra o martírio, não é? Contra o martírio, perdão, eles eram contra a prudência,
Eles eram contra a prudência, porque, segundo eles, né, tinha que estar sempre se entregando para o martírio. E nem sempre é assim, né? A gente precisa também ter a prudência, porque a igreja é nascente, a igreja precisava ser difundida. Então, dentro desse contexto, os santos papas simplesmente não entregavam a sua vida assim, de bandeja de graça, não é? O martírio não é suicídio, né, professor? Martírio não é suicídio, é bem diferente, né, Daniel? É bem diferente. Então, eles iam para o martírio quando já tinham, né, deixado o sucessor, já tinham preparado já, né, para que a igreja desse sequência, né? Não é que eles estivessem fugindo do martírio, mas agiam com a prudência necessária, né? E quando chegava a hora de realmente ir para o martírio, né, eles iam. E as perseguições elas eram crescentes, porque à medida em que os romanos eles iam, né, apertando o cerco, eles percebiam que os católicos, né, eles aumentavam a sua devoção na sua fé. Porque, a princípio, Roma era bastante ecumênica. Isso é um dado que precisa ser dito, não é? Roma era mais ou menos como o Concílio Vaticano II. Era bastante ecumênica, não tinha nenhum problema com as religiões dos outros, né? Desde que vivessem pacificamente e acendesse o seu incensozinho lá para as divindades romanas também. Afinal de contas, esse era um dos requisitos para a cidadania, era você acender lá o seu incenso. E assim, à medida em que os católicos se recusavam a isso, evidentemente tinham que se recusar, ou porque é necessário dar testemunho da sua fé, né? E como eu disse, né, no momento em que sua fé era colocada em jogo. Fora disso, né, fora disso não, não precisava se expor. Mas à medida que a sua fé fosse colocada à prova, então era necessário dar o testemunho de fé. E aí iam para o martírio, né? São Justino, se não me engano, foi decapitado, né, Daniel? Ele vai, se não me engano, é isso. Ele morre decapitado. São Justino. Sim, acho que foi. Ele é decapitado. Ele é decapitado. E São Dionísio, como você disse, é o apóstolo de São Paulo. Ele foi batizado por São Paulo. Foi batizado por São Paulo. É gozado porque, veja, os protestantes dizem que Paulo é quem contradiz a sucessão apostólica e o bispo. E o apóstolo dele é quem defende. Exato. Defende a sucessão apostólica e a primazia de Roma, né? Não tem sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A não ser amar a vontade deles, não é? Mas o que eu falo de São Justino, que eu acho ele essencial, é porque ele é um filósofo grego que está buscando a verdade, ele vai de tijolo em tijolo. Uhum. E ele é catequizado por um ser anônimo, que fala de Cristo para ele. Uma pessoa desconhecida. E ele, então, encontra a verdade. E ele começa a escrever. E ele vai saindo daquele platonismo puro para o cristianismo. E vamos lembrar que o senhor falou muito bem do gnosticismo e do helenismo em Roma, tanto advindo do lado judaico com a Cabala, com os essênios, mas não podemos esquecer do gnosticismo grego, que vinha sendo purificado, mas ainda a escola pitagórica tinha muita força lá. Vai permanecer muito tempo. E a escola pitagórica, vamos combinar, é a base da nova era, de muitas heresias de hoje, das sociedades secretas, etc. Mas São Justino, ele ao conciliar a formação dele filosófica, e é o primeiro, assim, junto com São Paulo, talvez, a promover esse exercício filosófico da fé, ele propõe o conceito de semente do verbo. Sim. E esse conceito de semente do verbo, eu quero falar duas coisas sobre ele e passo a palavra para o senhor. Primeiro, ele é exatamente o que São João fala no prólogo. E o verbo se fez carne.
É desse verbo que São Justino está falando. Uhum. E esse verbo não é um espírito gnóstico, esse verbo é um Deus que se encarnou. E o verbo se fez carne. Uhum. E São Justino propõe, que todo ser humano é dotado de uma semente deste verbo. Do que ele está falando? Da lei natural. Da graça suficiente para que nós cheguemos a Cristo. Perfeito. Perfeito, Daniel. Esse conceito é sequestrado no Vaticano II como semente do verbo, no sentido de que existem sementes da verdade em todas as religiões. Eles pegam o mesmo termo e aplicam com uma outra finalidade. Como se a verdade pudesse ser espalhada em diversas religiões, todas elas falsas. E mais uma coisa, os gnósticos trazem o conceito de centelha divina como se fosse a semente do verbo. São Justino destrói o Vaticano II e o gnosticismo da centelha divina com um conceito absolutamente joanino de semente do verbo. Queria que o senhor falasse disso, professor. Perfeito. E mais ainda, Daniel, obviamente, como você disse, né, ele era douto em filosofia, ou seja, ele tinha compreendido que o processo de construção da filosofia grega é um processo de busca de Deus, de busca dessa verdade e dessa semente, né, dessa semente divina. O Concílio Vaticano II vai usar essa expressão para dizer que nas religiões todas, né, há elementos de verdade e de santificação, o que é pior ainda, né? Que há elemento de santificação para justificar o ecumenismo amplo, né? Para dizer que, então, que todas as religiões são boas e são equivalentes, não é? Porque são manifestações da cultura que há disseminada no próprio homem pela semente divina, semente do verbo. Mas, na realidade, ele está se referindo, não é, à busca que os antigos gregos estão fazendo para ter a compreensão do que é Deus, não é? E como eu disse antes, né, o primeiro filósofo a dar esse passo, né, e aí sim pode-se dizer o nascimento propriamente dito da filosofia, porque antes de Parmênides, né, o que nós temos aí são os físicos, né, da escola da Jônia, que eram chamados físicos, que se limitavam à explicação dos fenômenos físicos. A ideia de que há um princípio maior, isso que os gregos chamavam de arquê, né, ela vai se condensar em Parmênides, que Parmênides é que vai dizer, bom, esse primeiro princípio ele não pode estar relacionado a nenhum fator da própria natureza, né? Porque sempre a busca era em torno dos elementos da natureza, né? O primeiro princípio é a água, é o fogo, é o ar, é a terra, e o Parmênides vai dizer, não, tem que ser algo que está fora disso. Então é ele que vai dar esse salto metafísico. E a partir dele, sim, né? Aí nós vamos chegar a Sócrates. Embora tenha ainda um processo de decadência depois de Parmênides há um processo de decadência com os sofistas, e aí quem vai resgatar, não é, essa ideia da metafísica vai ser o filósofo Sócrates, grande Sócrates, não é? Grande Sócrates que vai dar um novo impulso. Então veja que para São Justino, a ideia está muito associada à capacidade que a filosofia grega tem de explicar de forma racional, inteligível, a doutrina católica. E isso é um pontapé, como você disse, né? É um murro na cara dos gnósticos e dos modernistas, que procuram exatamente o contrário disso, né? Procuram, através de doutrinas irracionalistas, antimetafísicas, se impor de alguma maneira, né? Eu estou fazendo uma série de anotações aqui, tendo ideias para os nossas sequências, mas acho que vale a pena, porque esse negócio de trazer a filosofia grega dá uma riqueza fundamental analítica, porque obviamente a gente estava falando de uma região que é romana, judaica e grega ao mesmo tempo, com milhares de pitadas orientais, persas,
bárbaras e por aí vai. Gálias, as diversas Gálias, quer dizer, você tinha as culturas regionais, as culturas locais e 3 grandes culturas, né? E eu acho que a gente pode, já no próximo programa, tentar começar a enredar esses temperos na compreensão do ambiente, que, por exemplo, os apócrifos todos. Eu vou pensar aqui na arquitetura do próximo programa, levando isso em consideração, porque eu acho que o senhor trouxe coisas muito, muito ricas. Mas para fechar esse programa, aliás, antes de fechar esse programa, Fred, não, deixa eu fazer a pergunta primeiro e depois eu vou para você, Fred. Professor, acho que vale a pena, porque eu estava pensando em deixar o programa que vem, mas vamos fechar com 2 nomes aqui que ainda pertencem mais ou menos a essa época. Marcião, que é o primeiro grande heresiarca, digamos assim, e Décio, aquele que dá sequência brutal à perseguição, e a gente para na perseguição de Décio. Tá certo. O Marcião é o dualismo, não é? Como nós já dissemos antes aqui, só que ele vai sofisticar o mesmo erro do montanismo. Ele vai sofisticar isso e vai ser mais claro, mais específico, porque ele vai defender a ideia de que existem 2 deuses antagônicos e que o Deus do Antigo Testamento era o Deus mau da história, que era superado pelo Deus bom do Novo Testamento. Então, ele sistematiza a Cabala, de certa forma, né? De certa forma, ele faz isso, né? E já vai antecipando, né? Algo que vai se tornar e que vai, de alguma maneira, né? Crescer muito dentro do cristianismo nesse momento aí, que vai, inclusive, corromper muitos, né? Que é justamente essa ideia dualista maniqueísta, de que há um princípio bom e um princípio mau em constante conflito, e que ele identifica como sendo, né, o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. E Décio é o momento da grande perseguição também, né? Então, é justamente porque nós estamos aí, na época de Décio, é a época da crise do 3º século em Roma, não é? Então, e que vai antecipar a grande perseguição de Diocleciano. E por que isso, né? Porque via-se que o Império Romano estava num processo de decadência, crise mais crise, mas o processo de decadência do Império Romano era provocado pela própria estrutura do Império, desde o seu princípio, por exemplo, né? As regras de sucessão nunca estiveram claras, porque Roma, embora fosse um sistema monárquico, não era uma monarquia hereditária, era por nomeação do imperador, não é? Em vida, ou por intrigas palacianas, e geralmente, né, que estavam atreladas a 2 coisas, né? Ou a satisfação do exército, e para isso tinha que pagar muito bem o exército romano, e você ter uma guarda pretoriana que você pudesse confiar para você se manter como imperador. Então era constante, né, que a guarda pretoriana ela mesma eliminasse os imperadores. Então o sistema de crise do Império Romano estava no seu nascedouro. Era uma bombinha relógio que ia explodir em algum momento, e explodiu aí no século III. Só que para justificar isso, eles punham a culpa nos cristãos. Então, é sempre a mesma tática, né, de acusar o inocente pelo mal que você mesmo provoca. Então, por quê? Porque à medida que o cristianismo crescia, obviamente, o culto às divindades romanas diminuía. E, portanto, então, a conclusão de Décio vai ser de que há uma traição contra os seus deuses, e que, portanto, então, precisa se eliminar, não é? Os cristãos. Isso é uma recorrente desses imperadores que vão estar sempre perseguindo o cristianismo, né? Eles sempre vão identificar os cristãos como causa da queda do Império Romano. Inclusive, isso é repetido, hein? Pelos professores de história, não é? Atuais, né? Que sempre identificam o cristianismo, né, como sendo uma espécie de castigo pela infidelidade
dos romanos, porque simplesmente muitos romanos se convertiam à fé cristã, né, e abandonavam seus cultos. Mas isso, por outro lado, se referia, né, à sua fé, mas não aos seus deveres de Estado. Porque, embora os romanos e muitos soldados romanos se convertiam, não é, ao cristianismo, eles continuavam exercendo as suas funções dentro do exército romano, dentro do senado romano, dentro das estruturas do Império Romano. Eram fidelíssimos em seu cumprimento de dever de Estado. O caso, por exemplo, de São Sebastião, era um soldado que cumpria seus deveres de Estado simplesmente porque se recusa a acender um incenso para a divindade romana. É condenado à morte. E um dado interessante de São Sebastião é que ele não morre ali, né, na flechada, embora a representação que nós temos dele seja ele ali na o ouriço humano, né? Nas catacumbas, né? Exatamente, Mas só para dar esse exemplo, né, para dizer que, na realidade, as perseguições eram uma maneira deles justificarem, né, os próprios males da própria estrutura do Império Romano. E, professor, nesse período todo, vale lembrar que a igreja está sendo estruturada, as dioceses, não era o nome esse, mas as dioceses vão se formando, os bispos vão se assentando, a igreja vai se expandindo, saindo de Jerusalém, da Ásia Menor, indo cada vez mais para a Europa. A ideia de diocese, é claro, o nome vai vir de Diocleciano, mas a ideia era da estrutura católica. O Diocleciano vai se apropriar da ideia da Igreja Católica. Porque ele que vai fazer a tetrarquia, vai dividir o Império Romano em 4, não é? Para justamente fazer isso, né? E a sucessão nessa tetrarquia vai se dar de Augusto para César, entendeu? Então, ele tá se inspirando no processo de diocese, que não se chamava assim, né, da estrutura da Igreja Católica. Você está vendo, Daniel, só para interromper, Daniel, você tá vendo que tudo isso é anti-Constantino. Exato, é isso que, assim, eu achei que o senhor tinha terminado quando o senhor parou, e me veio na cabeça o seguinte, nós nem chegamos em Constantino ainda. Exatamente, A igreja está já estruturada, e essa história da igreja primitiva é a maior falácia da história. Porque para inventar que Constantino criou a igreja, precisa existir uma igreja antes da igreja de Constantino. E um dos maiores males do Vaticano II é se apropriar e legitimar esse termo. Exato. Você veja lá, São Justino descrevendo a missa. Missa. Passo a passo, igualzinho é hoje. Uma missa. Não é um culto, não é uma reunião, não é uma ceia, é uma missa. É só entrar lá na inscrição de São Justino. E, professor, vamos falar de mais... Assim, o Fred vai matar a gente, porque nós combinamos 50 minutos, já deve ter 1 hora e pouquinho, mas vale falar de Santo Irineu um pouquinho, não vale? Hein, Fred, não vale falar de Santo Irineu um pouquinho? Perfeitamente, eu ia fazer uma pergunta sobre Santo Irineu e o valentinianismo, mas aí, vai você, leva aí. Veja só, o que eu estive pesquisando aqui, né? O valentinianismo, né? E Santo Irineu, como é que foi essa história aí de Santo Irineu combatendo esse valentinianismo que praticamente é o que a gente vê hoje, né? O povo achando que todo mundo foi criado antes, que a gente desce para cá para fazer alguma coisa especial, como alminhas criadas antes de um tempo qualquer. O povo acha que a gente desce para cá, tá tudo feito lá em cima, vem para aqui para baixo. Basicamente é isso, né? Que tem um ser supremo que cria essas alminhas todas e que disponibiliza a salvação só através do conhecimento. Que é isso que a gente está vivendo, eu acho, hoje, né? O cara fica querendo essa gnose maluca para ver se salva. O que o professor tem a falar aí de Santo Irineu, foi justamente quem brigou contra essa heresia, né? Então, toda época, né, em que surge uma grande heresia, Deus envia um grande santo, não é assim? Que é justamente o modelo a ser seguido em contraposição àquilo que deve ser rejeitado, né?
O valentianismo era exatamente isso, né? Era essa velha gnose que busca a divindade do próprio homem. Ora, se é assim, né, para que há um redentor, né? Então, como eu disse, né, no fundo, né, é o velho pecado do naturalismo. Então, todas as heresias que a gente vai vendo ao longo da história, elas vão estar sempre se reconfigurando de alguma maneira para dar um novo verniz, uma nova capa ao velho gnosticismo. O professor Fedeli usava uma expressão muito interessante, né? Não sei se a expressão é dele, mas ele usava essa expressão para se referir a essas ideias gnósticas como o rio Cárcico, né, que são aqueles rios que, ora eles estão na superfície, ora eles são subterrâneos, né? Eles desaparecem dentro das rochas e vão ressurgir mais à frente. Então, o gnosticismo é mais ou menos isso, né? Todas essas heresias são uma repetição de tudo isso que, em dado momento da história, é condenada pela igreja, e aí vai para o subterrâneo e passa a viver no subterrâneo ali, meio que escondido, para retornar depois sobre uma nova capa, para não cair em condenação, não é? Então, eles vão repetir a mesma heresia com uma nova roupagem. E aí Deus, né, a providência divina, sempre envia um grande santo para dar uma resposta à altura, não é? Então, a resposta à heresia dos valentinianos foi exatamente essa, né? Maravilha. Então, acho que cumprimos aí com uma espichadinha na agenda, né, Fred? Cumprimos aí esse período tão importante. E aí, professor, engatando no próximo, a gente já fala no pós-Décio, até Diocleciano, eventualmente até a queda do Império Romano no Ocidente. Não sei se a gente faz em um ou em dois, porque depois tem Nicéia, tem um monte de doutor ali, é muito rico o período, então, né? Esse período aí que nós começamos hoje, não é? É o período que vai culminar nos grandes doutores da igreja, principalmente com Santo Agostinho, né, que já é ali no finalzinho do Império Romano. Mas a minha ideia aqui era fazer um programa só, abarcando de agora até a queda do Império do Ocidente em 476. Mas imagino que o período de Diocleciano é muito rico, até Constantino, e o período, especificamente, depois do Concílio de Nicéia, até a queda do Império Romano Ocidente, é outro período muito rico. Então, talvez valha a pena a gente quebrar, porque tem muito santo importante aí. Santo Ambrósio, São Jerônimo, Santo Agostinho, São Basílio, Gregório Naziano, Gregório Nissa, é muita gente importante. Então, talvez valha a pena a gente quebrar. Mas vamos pensar, professor. Espero que tenha ficado bom isso aí para o pessoal. O senhor gostou? Gostei muito. Quem não gostar vai ter problema. Não vai aprender. Fred, e assim a gente fica tão empolgado, né? Porque o professor ele consegue conectar os pontos de uma forma simples e objetiva, né? De qualquer forma, acho que o Centro de São Paulo tem uma bênção especial em poder contar com o professor nessa parceria, construindo essas... E assim, a gente faz, né? Como sempre, né, professor? Tudo de graça. Sim. O que de graça recebemos, de graça repassamos. E assim vamos em frente, seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Fazer uma propaganda aqui, não sei se é devido ou indevido, mas vou fazer. O bispo Athanásio Schneider, né, ele tem um livro que chama-se, acho que é Fuja das Heresias, ou Fuja de Todas as Heresias, que ele coloca uma linha do tempo no livro sobre as heresias e os santos que combateram essas heresias. É interessante. Está disponível aí. Eu acho que quem lançou agora foi o pessoal do Rio de Janeiro, do Centro Dom Bosco. Acho que eles lançaram esse livro também aqui no Brasil. Portanto, é uma ideia boa para quem quiser saber das heresias e ir atrás do livro do Dom Athanásio Schneider.
É ótimo. E Pode- também os livros do professor Lucas Lancaster também, que abarca, né, esse período aí também, vale muito a pena ler, viu? Recomendo. É isso, é isso. E ótimo resgate aí do professor Orlando Fedeli, professor. Acho que aqueles que ficaram firmes em diferentes momentos do tempo precisam ser relembrados sempre, né? Sim, sim, sem dúvida. Grande professor. Vamos que Fidel. vamos. Vamos. Então tá bom. Agradecer a Nossa Senhora pela constante proteção e intercessão e que tenhamos todos uma santa semana. Hoje em dia de São Jerônimo, dia especialíssimo. E Fred, alguma última coisa aí? Não, eu só fico feliz demais de poder aprender com vocês, né? Quem está começando a andar não pode correr, tem que andar isso. devagarinho, né? Rezando e aprendendo. Vamos embora. Viva Cristo Rei! Viva Cristo Viva Rei. Cristo Rei. Tchau, professor. Até mais, Tchau. Fred. Obrigado, obrigado, gente. Obrigado.